nos deixa ver. Ei! A geração que busca A sua glória. Mais. Então, irmãos, é chegado o tempo ao qual a igreja tem que conhecer o Jesus além do Jesus Salvador. Porque todos nós já sabemos que Jesus vai nos salvar. Agora, muitos de nós não sabemos que existe um Jesus que quer ser o Senhor da tua casa. Aleluia. Que quer ser o Senhor da tua vida. Quer ser o Senhor da tua vida financeira. Quer prosperar, quer fazer o teu negócio dar certo. Irmão. Vai ser ótimo, irmão, nós chegar lá no céu e todo mundo cantando. Sem ti não irei. Vocês cantando e eu lembrando lá, o irmão lá atrás. Sem ti não irei. Só que não precisa passar por tanto perrengue aqui, irmão. Verdade. Nós podemos caminhar, irmãos. A palavra do Senhor diz que com Ele o fardo é leve e o jugo é suave. Tem fardo? Tem. Claro que tem, irmão. E amanhã eu já tenho um monte me esperando. Mas nós vamos resolver todos eles. Aleluia. E depois nós vamos nos preparar para a terça. E aí na quarta tem oração. A gente vem, enche o fôlego e vai de novo. Oh Deus. Amém? Glória. Você já viu falar no profeta Daniel? Olha o que esse cara fez. Livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 13. Oh Jesus. Aleluia. Você sabe, irmão, porque a nossa geração está vivendo uma bagunça. E eu digo a nossa geração de crente. Verdade. Não. Uma vez, irmão, começaram a pregar dizendo que ia ter joio no meio do trigo. E a gente achava que isso era mentira. E hoje a gente está vendo. Verdade. É difícil. Mas olha só o que Daniel disse. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Próximo. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu? Fala aí, irmão. Reino tal que não será destruído. Em outra versão, que dure para sempre. Essa versão foi mudada, Manu. Depois tu muda para nós, por favor. Bota na linguagem de hoje, fica mais fácil a gente entender. E o seu reino durará para sempre, diz a palavra. Será eterno. Oh Deus. Eu separei alguns versículos que falam sobre reino, para você entender e para nós conseguirmos chegar lá. 1 Coríntios 15, 24 diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Aleluia. para a glória de Deus e para sempre. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Verdade. Apocalipse 19, 16 diz o seguinte, ou melhor, vamos para outro aí. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de ti. E eis que do teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus. Este será muito grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono, o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará eternamente, e o seu reino nunca terá fim. No reino de Deus, irmãos, as coisas são diferentes, e a gente tem dificuldade de entender. No reino de Deus, maior é aquele que serve. Você sabe, irmão, que ontem, no final da festa, irmão,
Eu fiquei até pensando isso. No final da festa eu pensei, o noivo e a noiva, antes do final, né? Vão embora, eu não sei o que se faz, mas eles vão embora. E eles estavam aqui até o final. Nós batemos o cadeado ali, pum, e eles entraram dentro do carro. Porque no reino de Deus as coisas são diferentes. É verdade. No reino de Deus, irmãos, o último é o primeiro. No reino de Deus, a gente tem que virar a outra face. Essa parte é difícil. No reino de Deus, irmão, a nossa razão não serve. No reino de Deus, a gente tem que dar a outra face. Verdade, Pai. E esperar que aquela palavra, que aquele ato venha e sirva de exemplo para que as coisas aconteçam. Amém? Ah, mas eu não tenho vontade de ir no culto. Eu não tenho vontade de vir na oração. Eu não tenho vontade de ofertar. Eu não tenho vontade de dizimar. Eu não tenho vontade de ajudar, irmão. Eu não tenho vontade de ser diácono. Eu não tenho vontade de fazer parte. Eu só queria vir. Oh, Jesus. Não, mas o reino de Deus, irmão, Aleluia. ele não é feito pela nossa vontade. Olha. Ele é um princípio. Olha só, irmãos. Gálatas 2, versículo 20. Eu já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que agora eu vivo dentro do meu corpo, essa eu vivo pela fé no Filho de Deus que um dia me libertou, que me amou e que se entregou por mim. Isso é o reino de Deus. Não é porque o que eu quero, é o que precisa ser feito. Ah, mas eu não gosto de jejuar. Alguém aqui gosta de jejuar, meu? Nos dias de hoje, com tanta boia boa, irmão, você gosta de jejuar? Não. Mas a palavra diz que existem coisas, certas coisas, que só saem com jejum e oração. Jejum e oração. Faça um teste, irmão. Nós temos alguns momentos de jejum aqui na igreja. Participe. Se você não conseguir, faça um dia na sua casa. Ah, fiz um dia, não deu nada. O que tem que fazer, Camila? 2. E se não deu nada? 3. E se você fizer 10 dias e nada acontecer espiritual, pelo menos você vai estar com o seu corpo limpo. É verdade. E mais leve, e mais belo. Mas eu duvido, irmão, que se você fizer um jejum, você não vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu duvido que você não vai conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. Quem aqui já fez o jejum de Daniel com a pastora? São quantos dias? 21 dias sem comer derivado de animal, entre algumas outras coisas. Ah, esse é o que cura? Não, não é isso, irmão. O jejum não é para aquilo que vai acontecer, irmão. O jejum é para a gente. É para o nosso tratamento. Mas quando a gente termina aquele jejum, e geralmente a gente faz uma janta lá na casa da pastora, a família, né, ou um almoço. Ah, não, qualquer coisa é bom. Carne moída com massa, não, qualquer coisa é bom. Verdade. A gente começa a entender o valor das coisas. O valor, irmão, daquilo que pra gente hoje é normal. Amém? Nós fomos em uma convenção agora esses dias. E foi maravilhoso o momento que a gente passou lá. A gente aprendeu muitas coisas. Mas uma delas, irmãos, que a gente viu, que tinha inúmeras pessoas, e a gente não viu ninguém cair. A gente não viu algazarra, a gente não viu festa de griteiro, de coisas anormais. Mas o que a gente entendeu com isso? Esse é um tempo, irmãos, onde o Senhor está curando de dentro para fora. Nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos gestos, na nossa posição, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso sorrir, no nosso agir. A linguagem está mudando, irmãos. Glória. A linguagem de Deus agir já não é mais aquela de
botar a mão na cabeça e... Não. Deus está agindo no abraço do diaconato lá. Verdade. Deus está agindo na tua palavra de manhã, lá no teu serviço, no bom dia. Jesus. Como foi o final de semana? Deus está agindo, irmãos, nas coisas diferentes. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmão. Oh, Deus. Você já sentiu o Espírito Santo no lugar do teu trabalho? Ah, mas tu não sabe, pastor, que aquilo lá é só um cobraredo. Não. Você é reino. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é reino. O reino de Deus não tem aparência. O reino de Deus tem essência. Sabe aquele tempo que nós tínhamos que nos diferenciar com a nossa roupa? Ou com o nosso cabelo? Ou com, enfim, o jeito de falar? Não, isso já passou. O reino de Deus agora está agindo na essência, no caráter, na posição, na criação dos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Deus, O dia que você, irmão, oh, Jesus. conheceu o Jesus do reino, Oh, glória. nunca mais, irmão, você vai sentir necessidade de clamar por algo. Você vai viver os sonhos de Deus. No domingo passado eu falei aqui, quando a gente se entrega para Cristo, irmão, não é que Jesus entrou na nossa vida, não. É nós que abandonamos a nossa e entramos no projeto dele. É verdade, Pai. É nós que recuamos e entramos no projeto dele. Quando você entender, irmãos, o evangelho do reino, você vai começar a clamar para trazer o céu para a terra. Porque você já é salvo. Você já entendeu o Jesus da salvação. É verdade. Agora nós precisamos entender o Jesus do reino. Aquele que quer ser o teu Senhor. Aquele que quer pelejar contigo as tuas batalhas. Oh, Deus. Sabe esse, irmão? O reino de Deus é chegado. O reino dos céus é chegado, diz a palavra. Aleluia. Sim, Pai. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu já sei como é que funciona esse negócio. Você sabia que Jesus nasceu pequeno, irmão? Você sabia que Jesus nasceu sem dente, provavelmente? Jesus não sabia andar. Jesus não sabia falar. E ele foi vivendo um processo de cada vez. Ah, mas eu tenho que fazer parte do louvor. Vive o processo, irmão. Vive o processo, irmão. Oh, Deus. Tem um tempo para tudo. Comece, amadureça, cria dente, cria cabelo, espiritualmente falando, e vai avançando, maturidade, conhecimento, desenvolva um caráter, e Deus vai te colocar em posição de honra. Verdade. Amém? Quando Jesus assume, irmãos, o propósito, sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso modelo. A palavra diz que Ele teve que aprender, Ele ficou 30 anos esperando o momento certo. Ele foi batizado. Você sabe por que Ele não foi no encontro? Porque não tinha encontro. Senão não tinha. Ele foi batizado. Ele passou por um processo de aprendizagem. Até que chegou o momento onde o céu desceu e as coisas começaram a acontecer. Verdade. Vamos ler Hebreus capítulo 5, no versículo 8. É bom. Aleluia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Volta no outro livro. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio de tudo aquilo que ele sofreu.
E uma vez que ele se aperfeiçoou, tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecerem. Verdade. Como é que foi a vida de Jesus, irmão? Aqui tem um resumo. Primeiro ele foi filho, depois ele padeceu, depois ele aprendeu, depois ele aperfeiçoou e se tornou fonte. Está aqui, irmão. Plano de salvação completo. Só que a gente está vivendo, sabe o que, irmão? Oh, Deus. Não posso passar dificuldade, não posso sofrer, não posso ter luta, não posso ter problema. Nunca vai ser aperfeiçoado. Nunca vai ter caráter, nunca vai ter condições de em um dia difícil entender que Deus é um Deus provedor. Jesus Cristo estava pronto, a palavra diz que ele já estava pronto, irmãos. Foi levado ao deserto para ser tentado. Precisava padecer, irmão, para aprender com aquela dor. Ah, tu está falando isso porque tu não passa o que eu estou passando. Oh, Jesus. Eterno Deus. Emanuel. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 10. Vamos ler o que diz aí. Eu vou ler aqui, irmãos. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quanto isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança e não tem expectativa de ensino e nem justiça. Mas alimentos sólidos são para adultos, aos quais pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir as coisas que são boas e as coisas que são ruins para si. Quando a gente começa, irmãos, quando a gente encontra a presença do Senhor, a gente se batiza e a gente começa a tomar leite, alimento para criança. Só que chega um certo momento, irmãos, que a gente começa a se alimentar de alimento sólido. Oh, Deus. Sim, Jesus. E aí, irmãos, a palavra diz que quando a gente se alimenta de alimento sólido, deixamos de ser criança, passamos a ser adultos, e sendo adultos, conseguimos identificar o que é bom e o que é ruim para os nossos olhos. E para Deus. Em 1 Coríntios 10, 13, para nós encerrar, diz o seguinte: nunca virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que cada um de vocês pode suportar. Antes, com a tentação dará também um escape nas mãos de vocês, para que você possa suportar toda e qualquer tentação. É verdade. Está na Bíblia. Oh, Jesus. Está na Bíblia. Ah, mas eu fui tentado. Não existe tentação maior que você possa suportar. Verdade. A não ser que você ajude da forma errada. A não ser que você ajude da forma errada. Mas a palavra diz que o Senhor não permite que venha sobre nós tentação maior. E vem, irmão, todos os dias. Financeira, espiritual, no casamento. Chove tentação, irmão. Verdade. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que Ele nos dá força. As guerras são necessárias, irmãos. Os problemas são necessários. Tudo isso faz parte para que o nosso caráter seja tratado. Verdade, Pai. Você sabe quem é Davi, irmão? É o homem que enfrentou o gigante. A guerra foi necessária, irmão.
A guerra mostrou para Davi que ele era forte. A guerra mostrou para Davi que ele era filho. A guerra mostrou para Davi que ele era escolhido. Ah, mas está difícil. Eu sei que está difícil, irmão, mas suporta o processo. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, ó, em tempo de guerra nunca pare de lutar. Verdade. Nunca pare de lutar, irmão. Não baixe a guarda. Aleluia. Profetiza, não baixe a guarda. Glória. Oh, Jesus. Eu ministrei aqui, irmão, esses dias, e aquilo ficou ecoando na minha mente. Quando o problema aumenta, nós temos que aumentar a nossa fé. Aí a gente está no nível, irmão, daí a régua sobe, o problema aumenta mais um pouco, irmão, e a gente aumenta a fé mais um pouco. Oh, Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você não tira tempo de algum lugar, irmão, porque o problema vai aumentar. E nós vamos fazer o quê? Aumentar a nossa fé. Clamar mais, orar mais, buscar mais, ser mais filhos, crer mais em um Senhor, não somente em um Senhor, em um Jesus de salvação, mas em um Jesus que é o nosso Senhor, que está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Sabe o que é intercedendo por nós, irmãos? Eu fico imaginando Jesus dando uma cutucada assim: ô Pai, olha para o rapaz lá, dá uma moral para o magrão. Você viu na hora do louvor? Ele até dançou. Mas se você não dançou, Jesus vai falar. Glória. Deus vai dizer, eu estava olhando, ele nem mexeu nem o dedo. Oh, Jesus. É uma brincadeira, irmão, isso não vai mudar nada, mas faça a sua parte. Glória. É tempo de maturidade, irmão. É tempo de entendermos o reino do Senhor, de avançarmos, de buscarmos algo mais, irmão. Não faça nada sem Ele. Não faça nada sem Ele. João 15,5 diz o seguinte: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso aqui é uma palavra, irmão, para a cúpula da igreja. Para aqueles que estão conectados nele. Aleluia. Para aqueles que são ramo. Você é um ramo, diga eu sou. Eu sou. Está dando fruto, irmão? Diga sim. Que bom, senão você vai ser podado. Aleluia. Mas se você está dando fruto, se você é um ramo, o que ele está dizendo aqui? Não faça nada sem mim. Verdade. Você pode fazer. Ele não está dizendo que você não vai conseguir fazer. Mas ele está dizendo não faça, é um conselho. Não compre um carro sem o Senhor. Não troque de casa sem Ele. Não assuma um relacionamento sem Ele. Não mude nada, não faça nada. Não saia do emprego, não procure uma casa nova sem Ele. Sem a direção, sem a presença. Ah, eu vou trocar de igreja. Não fale com Ele, irmão. Não faça nada sem Ele. Você é parte de um corpo. Você já viu uma mão? Eu não vou ficar nesse corpo. Você já viu isso, irmão? Não. Não tem como, irmãos, um membro do corpo sair e ganhar vida própria. Não, porque eu sou o cara. Verdade. Não existe isso. Glória. Não faça nada sem Ele. Aleluia. Sem a presença dEle. Paz. Amém? Seu nome, Pai. Bondade, Jesus. Só que daí, irmãos, vão começar a aparecer alguns problemas de processo. E isso é natural. E isso acontece. Mas aí a pergunta é a seguinte: você vai parar, não? Você vai parar, não? Não dá para parar. Sabe por que não dá para parar? Porque a gente abre a palavra, irmãos, em todas as mensagens, em todos os textos. No domingo passado nós falamos um texto aqui que falava sobre isso. De um homem que estava prestes a desistir do comando de um exército, porque estava com medo, irmãos. Ele tinha um exército inteiro do lado dele. E o Senhor disse: cara, não foi eu que te chamei, cara. Não foi eu que te coloquei aqui, não foi eu que estava contigo lá. Tu não me viu lá no encontro, tu não me viu lá, cara. Não te tirei do meio do lodo, não te limpei, não te tratei, não te cuidei. Tu acha que agora eu vou desistir de ti? É verdade.
É isso que Deus está falando, irmão. Foi isso que Deus falou para ele. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. A guerra não é contra você. É verdade. Quem é pai e mãe de um casal ali abençoado com o fruto do ninho? Tem vários pais e várias mães ali, né? Mas eu quero falar um negócio aqui para os casais, para os pais. Vem cá o casal, exemplo bonito aqui. Oh, Jesus. Esse aqui, irmão, é um... Vem mais para cá, meu irmão, precisa aparecer na imagem ali. Esse aqui é um casal abençoado e tem frutos. 2 lindos frutos. Você acha, irmãos, que quando o inimigo arma alguma coisa com eles, quem que o inimigo quer? Não é o casal. É os frutos. Se o inimigo fizer isso aqui, solta aí, irmão, você agarra tanto aí. Se o inimigo fizer isso aqui, e fica mais fácil dele pegar os frutos. Solta, irmão. Se eles estiverem juntos, fica mais difícil. Ontem na mensagem aqui no casamento, não sei se vocês estavam prestando atenção, os que estavam, mas a pastora trouxe uma palavra sobre o cordão que tem 3 dobras. Cadê o ginete? O ginete não está aí hoje, né? Está lá o ginete. O ginete sabe disso. Se você pegar uma corda tem uma força, mas se você pegar 3 cordas, trançar elas, pode ser cordas bem fininhas. Pode ser um tento, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Bem fininho. Se você trançar elas, fica muito difícil de arrebentar. Pode voltar, irmãos. E quando o ladrão vem, irmãos, a primeira coisa que ele faz, vamos dar um exemplo, tá? Você tem um portão com um cadeado gigante no portão. A primeira coisa que ele faz para entrar, o que ele faz? Ele estoura o cadeado, né? Sim ou não sim? Sim. Quando ele estoura o cadeado, irmãos, ele quebra o cadeado. Imagina comigo, o cadeado é o casamento. Ele quebra. Ele entra, rouba o fruto. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente olha, o cadeado está no chão. O ladrão não está preocupado com o cadeado. Ele está preocupado com o fruto. O inimigo não está preocupado, irmãos, com o que está por fora. Ele está preocupado com aquilo que você pode ser, se você se entregar ao Senhor por completo. Ele está preocupado com o que tem aí dentro. Que nem você sabe de repente. Oh, Jesus. Com os frutos que você vai gerar. Com os seus filhos. Com os frutos que os seus filhos vão gerar. De repente, irmão, ou com quase toda certeza, a minha avó nunca imaginou que eu ia estar aqui, irmão, pregando uma palavra. E de repente, lá no início, quando eu nasci, nem minha mãe. Mas o Senhor tinha um plano. O reino estava feito, irmão. O plano dele estava aqui. E a minha família estava andando aqui. Até que chegou um momento, irmãos, que a minha mãe decidiu sair daquela vida e viver o caminho do Senhor. Aleluia. Com isso, as coisas mudaram. O ambiente mudou, irmão. O ambiente mudou. As palavras mudaram. Você sabe por quê, irmãos, que a gente... não vou falar a palavra incomoda, mas a gente insiste tanto para você estar aqui, irmão, em comunhão. E a palavra do Senhor diz, andem em comunhão, andem com os irmãos. Porque o ambiente de reino é diferente. É verdade. O reino é dos céus, do Senhor. Quando o ambiente é de reino, as palavras são dos céus, são do Senhor. E aí você está lá no trabalho, chega alguém, cara, eu estou depressivo, eu estou angustiado. Você não consegue não ouvir aquilo e ficar quieto. Porque o seu ambiente não é o ambiente dele. E a primeira coisa que você diz, cara, eu sei um remédio que pode tirar desse lugar. Não é assim? Porque o ambiente é diferente, irmãos. Por isso, irmãos, que a gente fala tanto, irmãos, e vem no culto, não perde, não perde, não perde. Entra em comunhão, vamos jogar futebol, vamos com o pessoal da igreja. Vamos no encontro, vamos com o pessoal da igreja. 20 de setembro com o Estelão, vamos com o pessoal da igreja. Agora nós vamos ter um evento aí daqui uns dias. Eu não posso falar, mas eu já estou falando. Mas vamos com o pessoal da igreja, irmão. Porque o ambiente, irmão, ele fala muito.
sobre quem nós somos, a nossa postura, aquilo que o Senhor planta no nosso coração. A gente se incomoda, eu não sei hoje como é que é, irmão, com você. Mas há pouco tempo atrás, irmão, a gente ia numa festa ou num lugar que, sei lá, um aniversário ou algo assim. E aí sentar, eu não sei se você já viveu isso, irmão, mas sentar o cara do teu lado ali desbocado. Dá vontade de botar a mão na cabeça dele. Mas é chato, não é nojento, irmão. É o ambiente que ele vive aqui, para ele é normal. A gente falava quanta bobagem quando a gente não conhecia, quando a gente estava fora do reino. Toda vez, irmão, se desse algo certo ou se desse algo errado, você exaltava o diabo com uma palavra top ou com algo, enfim, cada um tinha a sua mania. Mas quando a gente começa a andar com Cristo no reino, a gente aprende a dar graça, a dar glória, a dizer: Senhor, obrigado. Ah, não deu certo. Graças a Deus, isso é para nos tratar. Verdade. Isso é para nos tratar. Ah, deu certo, glória a Deus, deu certo. Amém? E você sabe, irmãos, porque todas as vezes que o inimigo se levanta nas nossas vidas, ele puxa algo do passado. Quem já foi no encontro, ele levanta a mão. Tem alguns que não foram, então não posso falar. Mas todas as vezes, irmãos, que o inimigo vem nos acusar, e o que eu estou falando aqui é verdade, irmão. Ele lança algo do passado. Ou uma briga do casal, ou uma coisa que você fez quando você era jovem, ou algo que você perdeu, ou uma coisa errada que você fez, ou uma confusão que você se meteu. É assim ou não é assim? Claro que é, irmão. Porque o diabo não tem futuro, irmão. A única arma que ele tem é aquilo que já aconteceu. É o passado. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, a palavra nos diz que Ele tem planos e planos de futuro. Planos de futuro, irmãos. Jeremias 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para cada um de vocês, diz o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde desportei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor tem sonhos para cada um de nós, maiores do que a gente pensa, do que a gente imagina. E aí, irmãos, no meio de tudo isso, a gente se prepara, a gente organiza as coisas, a gente começa a viver, e aí vem o inimigo especialista em passado, lança uma emboscada, lança uma mentira, lança um problema, para confundir tudo. Tem um louvor que a Manu vai colocar para nós aí, que diz o seguinte: o inimigo tenta laços e embaraços, mas o nosso Deus é um Deus de escape, amém? Onde tem confusão, o Senhor nunca vai botar a mão. Nunca, irmão. Se coloque de pé, por favor. Oh, glória! Aleluia. Oh, Jesus! Poderoso! Glória a Deus! Eu quero que você ore com alguém hoje, irmão. Se você puder, ore com alguém, ou da sua casa, ou um amigo,
Não se preocupe, ninguém vai ficar sem, irmão. Se você ficar sozinho aí, eu ou a pastora vamos aí orar com você. Procure alguém aí, irmão. E nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor nessa noite. Nós vamos clamar-nos em um Deus que nos livra de todo laço, de todo embaraço. Um Deus que trata o nosso coração. Vem cá, irmão, eu quero orar contigo. Tu mesmo. Pode vir vocês dois então. Feche os seus olhos aí, irmão. Continua orando. Tem alguém que não tem ninguém aí? Feche os seus olhos aí, vamos orar, irmãos. Ah, igreja, um Deus que nos livra de todos os problemas, um Deus que quer ser o nosso Senhor, um Deus que quer tratar as nossas vidas. Quantas vezes metidas são os problemas? Diga, Senhor, na minha casa não, Senhor. Eu quero viver um tempo de paz, eu quero viver um tempo de qualidade, eu quero prosperar, eu quero viver o Senhor, eu quero viver os céus aqui na terra. Ah, Jesus. Levante as suas mãos e diga, Senhor. Diga comigo, levante as suas mãos. Diga assim, ó, Senhor. Em tempo de guerra. Aumenta a minha fé, Pai. Senhor. Em tempo de dificuldade. Aumenta a minha fé. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Rei, Ele é o Senhor da nossa vida. Ah, irmãos, aleluia. Ah, Jesus. Em tempos de guerra, não vamos baixar a guarda. Vamos continuar, filhos. Aleluia. Podeis assentar em um minuto, já estamos indo aos recados. Aleluia. A sua glória e mais. Levante suas mãos bem alto. Sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença.